Olá, quinto ano, como vocês estão? Eu espero que bem, espero que se cuidando, todos estejam saudáveis, esteja tudo bem, tranquilo. E estou aqui para a gente iniciar a nossa aula de música dessa semana, tá bom? Para a gente começar a nossa aula, eu queria começar orando por vocês. Eu posso? Vamos orar juntos? Deus, muito obrigada por mais um dia, muito obrigada pelo seu amor, pela sua graça. Obrigada, Deus, porque o Senhor é bom, tão bom, Senhor, que nós nem merecemos. Mas obrigado por tudo que o Senhor é e tem feito por nós. Nós te pedimos por essa aula, que seja um tempo especial, proveitoso e que possamos aprender mais um pouco a respeito da música. Senhor, nos ajuda. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então a gente tem estudado na aula de música, né? Terminamos o conhecimento a respeito da família das cordas friccionadas. E a gente viu que para fazer parte dessa família, a gente precisa que o instrumento tenha cordas e que para produzir o som do instrumento tem o arco, né? Que a gente toca, feito com crina de cavalo, que a gente toca nas cordas e produz o som desse instrumento. É um instrumento, talvez é a maior família de instrumentos dentro de uma orquestra. Os violinos são os instrumentos em maior quantidade. Dividimos ele em 4 instrumentos. O violino é o mais agudo, depois vem a viola, depois o violoncelo e por último o contrabaixo, que é o mais grave de todos. É uma família muito importante, muito rica, né, de sonoridades. E hoje eu quero trazer um desafio, né, a respeito da música. Nós vamos ouvir esses 4 instrumentos e nós vamos reconhecer o som deles. Então, para isso, eu vou pedir para você pegar uma folha, um lápis e uma borracha, se você precisar, para a gente poder dar andamento na aula. Então, se precisar, é só dar um pause aqui no vídeo, pegar esse material, sentar aí de novo, para a gente poder continuar, tá bom? Fico esperando por você. Muito bem, se você já pegou sua folha, já está aí com seu lápis, com a sua borracha, nós agora vamos continuar. Então, o que a gente vai fazer? Nós hoje vamos aprender a reconhecer a voz do instrumento da família das cordas friccionadas. Eu sei que não é fácil, é o nosso primeiro passo para isso, para o reconhecimento auditivo do instrumento. Mas não quero que vocês tenham medo. Ouçam, sabe, tranquilo, tenta buscar as informações. Se é um instrumento agudo, se é um instrumento grave. Por exemplo, se é um instrumento que tem notas que brilham muito no agudo, minha melhor opção quem é? O violino, porque o violino é o instrumento mais agudo dessa família. Então eu vou pensar que é o violino. Mas se é um instrumento com um som muito grave, então pode ser o contrabaixo. Aí eu tenho 2 instrumentos que ficam ali, que não são nem tão agudos e nem tão graves. A viola. Então, se é um instrumento que tem notas agudas bonitas, mas não tem notas extremamente agudas e tem notas graves bonitas, deve ser a viola. Agora, se eu tenho um instrumento que eu tenho um som que ele é grave, mas não é extremamente grave, então possivelmente seja o violoncelo. Então, a gente tem que ir pensando e descartando essas possibilidades, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem quando vocês ouvirem o som, pensem nos extremos. É muito agudo? É muito grave? E aí você tenta entender qual é o instrumento. Como eu disse, não é um exercício fácil, mas a gente precisa educar o nosso ouvido a não só ouvir, mas escutar e reconhecer aquilo que ele está ouvindo. Porque durante o dia a gente ouve muitas coisas que tem hora que a gente nem processa as informações aqui na nossa cabeça. Mas o que eu quero que agora a gente faça é pare, tenha um tempo só para isso. Então tenta ficar num ambiente tranquilo, sem muitos sons de fora, para que você possa entender e ouvir cada um desses instrumentos que a gente vai ouvir agora, tá bom? Vou pedir para vocês, nessa folha, colocar o número 1, embaixo o número 2, embaixo o número 3, embaixo o número 4. E eu vou tocar o primeiro instrumento para vocês reconhecerem
a voz dele, tá bom? Vamos lá? Só um minutinho. Muito bem! Vocês conseguiram identificar? Esse instrumento, ele trabalhou umas notas graves bonitas, né? Mas aonde vocês perceberam que essa voz brilha mais? Tenta pensar aí. Muito bem. Vamos agora pro segundo instrumento. Então, instrumento número 2. Ouçam só. Muito bem. E qual é esse instrumento? Que som é esse? Anota aí no número 2. Já anotou? Então agora a gente vai ouvir o som do instrumento número 3. Prestem atenção. Muito bem. Esse instrumento ele foi para notas bem graves e notas agudas, né? Então tenta perceber aí. A gente já fez, esse é o nosso terceiro. Então agora a gente só tem mais um. Teoricamente, o que sobrou é o que eu vou colocar agora. Vamos ver se você colocou certo aí por ouvir, tá bom? Lembra que as nossas opções são violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Tudo bem? Vamos ouvir então o último instrumento de hoje. Tá no piano, agora que vai entrar um instrumento, tá bom?
Então, a gente ouviu agora os 4 instrumentos e nós vamos corrigi-los. Tudo bem? Muito bem. A primeira música, o primeiro instrumento que a gente ouviu foi esse daqui. Percebam só. Ele tá tocando, esse instrumento que a gente tá ouvindo é o violino. Ele tá tocando notas graves no violino. Todo instrumento, mesmo que ele seja um instrumento que brilhe nas notas agudas, ele vai ter suas notas graves. Só que onde esse som fica mais bonito, tem mais potência, é na nota aguda. E quando ele toca uma nota aguda ali, a gente já percebe isso. Então, é uma pegadinha pra gente pensar que não é só por ser agudo que ele só vai ter notas extremamente agudas. Ele tem notas graves, mas geralmente é o agudo do violino que vai fazer esse instrumento brilhar mais. É como se ele estivesse tocando e a gente pensasse, nossa, mas esse instrumento pode ir mais longe, ele pode ir em notas mais agudas, né? Então é onde ele brilha mais. Depois nós ouvimos esse som aqui. Olha como é grave. Então, esse segundo instrumento que a gente viu é o contrabaixo. É um instrumento muito grave. E como a nota brilha nessa região grave. Dá para ver uma diferença bem grande desses dois instrumentos que a gente ouviu. Então, esse segundo instrumento é extremamente grave. Então, só pode ser quem? O contrabaixo. Então, instrumento número 1 foi o violino e o instrumento número 2 foi o contrabaixo. Depois, nós ouvimos esse daqui. Percebam, ele tem notas graves, mas não são notas extremamente graves como do contrabaixo. Mas essas notas graves também são bonitas. Lembra que eu falei que o contrabaixo, normalmente, antigamente principalmente, ele dobrava com o som do violoncelo? Então a gente percebe que os dois têm notas graves, só que do contrabaixo é bem mais grave do que o do cello. Tá? Então o terceiro instrumento que a gente ouviu foi o violoncelo. E esse instrumento ele tem notas agudas, tem notas graves e é bem na região grave pro médio que ele vai brilhar bem, tá bom? Por último, então sobrou pra gente a viola. E aí vocês vão ouvir mais um pouquinho. Olha como é doce o som da viola, né? Ele é muito doce. A viola tem notas agudas e notas muito bonitas agudas, só que não são notas que vão brilhar tanto quanto do violino. A viola, quando eu ouço, a sensação que ela me dá é de um instrumento muito sereno, sabe? Muito tranquilo. Então é legal, cada um sente de um jeito diferente, cria referências diferentes. Por que eu tô falando das minhas? Porque é do jeito que eu compreendo. Mas certamente vocês vão, na hora de ouvir o instrumento, vocês vão reconhecer ele de um jeito diferente de mim. Então, eu tô dando alguns caminhos pra gente saber como pensar. Mas a ideia é que vocês criem as referências de vocês ao ouvir esses instrumentos. Por exemplo, se eu colocar várias mulheres falando e no meio delas estiver a mãe de vocês, vocês logo vão perceber quem é a voz da mãe de vocês. Porque é uma voz que vocês ouvem muito, 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 desde que vocês estavam na barriga dela. Então, quando a gente ouve o instrumento, a gente começa tendo que criar essa intimidade e esse reconhecimento mais apurado da voz desse instrumento. Eu sei que esse não foi uma atividade fácil, mas importante para a gente começar a reconhecer o som dos instrumentos musicais na família deles. Então, vocês estão de parabéns por serem tão dedicados,
por estarem aqui fazendo as atividades. Eu estou muito feliz com isso. Não desistam, que a gente vai conseguir chegar em lugares ainda mais longe, tá bom? Contem comigo sempre, qualquer dúvida estou à disposição e até semana que vem. Tchau, tchau!